Vamos conversar então com o Sabino, por videochamada, que a gente vai conversar com ele. Querido, seja bem-vindo ao Boletim Metrópolis, boa tarde. Bom, nós vimos as agendas, né, de hoje, Lula e Bolsonaro, temos acompanhado também as pesquisas, embora coloquem Lula à frente, estão apertadas, a diferença está diminuindo, né, Sabino, especialmente considerando a margem de erro. E estamos finalmente caminhando para a última semana antes da definição. E aí, para a gente conversar sobre esse cenário do momento, é que eu gostaria de pedir a sua análise sobre esses últimos dias. Esse é o nosso colunista Mário Sabino, colunista aqui do Metrópolis. Fique à vontade, querido. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Sim, a diferença nas pesquisas, ela está em torno de 4 pontos, né? Um pouco menos, ou seja, na margem de erro, você pode constatar um empate, né, entre Lula e Bolsonaro. Eu vou lhe dizer uma coisa, Larissa. Eu nunca acreditei que essa eleição fosse ser fácil, ou que a diferença fosse ser muito grande entre um e outro, independentemente de quem seja o vencedor. Eu acho que, de fato, praticamente metade dos eleitores está com cada um, uma metade com um, outra metade com outro. O que eu verifico é que, o que eu falava há alguns meses atrás, eu escrevi, inclusive, é que eu não sabia apenas se daria tempo para que o Jair Bolsonaro se recuperasse a ponto de poder virar esta eleição. E eu explico do que eu estou falando. Estou falando da economia, né? A economia, embora este último mês ela tenha tido ali sofrido uma freada, a verdade é que se você olhar no grande plano, a economia vem melhorando, vem se recuperando, numa velocidade até razoável quanto ao desemprego, né? A inflação vem caindo, inclusive há deflação, né? Houve deflação, mas até que a recuperação econômica macro tem um reflexo perceptível no bolso dos cidadãos, vai um tempo, né? E eu não sabia se este tempo seria suficiente para o Jair Bolsonaro se recuperar. O que a realidade está mostrando, pelo menos com os termômetros que nós temos, e a observação, né, é que parece que sim, a economia está melhorando a ponto de fazer diferença no bolso dos cidadãos, assim, em função da queda de desemprego, da inflação menor, o que já está chegando nos alimentos, a queda da inflação, e por aí vai. O que você tem também é a compra de votos, né? Compra de votos via assistencialismo, né? e outras medidas econômicas que jogam dinheiro público, né? No mercado, digamos assim, entre as pessoas. Esses bilhões com os quais o governo está irrigando, né, os eleitores, veja, não estou falando de compra de voto direto, ninguém está comprando o voto do cidadão no sentido de, olha, vota em mim e ganha aqui um dinheiro. Não é assim exatamente, né? O que tem obviamente, a oferta de assistencialismo, o crédito consignado, né, estendido a quem recebe o Auxílio Brasil, né, e outras medidas muito semelhantes. Isso também está fazendo a diferença. E, de um certo ponto de vista, configuraria até um abuso de poder político e econômico, né? Agora, não é uma novidade. O que este governo está fazendo em relação aos passados, e principalmente em relação aos governos petistas, é elevar ao estado de arte, digamos assim, uma coisa despudorada que já acontecia, né? O PT também comprou voto via assistencialismo, principalmente através do Bolsa Família, e o crédito consignado é uma invenção deles, né? Então, assim, não é uma novidade, mas num volume hoje
que nunca se viu. Isso também, obviamente, está ajudando o Bolsonaro. E tem um terceiro ponto que eu gostaria de abordar, que é a censura que o TSE está exercendo sobre veículos de comunicação, né, tanto do ponto de vista de matérias de conteúdo jornalístico, quanto de matérias de opinião, né, quanto a assuntos de opinião, que é um negócio, na minha opinião, e eu estou dando aqui uma visão pessoal, mas não é só na minha opinião pessoal, é um troço indizível, que fere muito a Constituição, né? O TSE hoje tem um poder absoluto de, por exemplo, tirar qualquer veículo de comunicação do ar. Se julgar que esse veículo está propagando fake news, e aí a definição de fake news ficou muito subjetiva, né? Porque há certos aspectos da realidade que estão sendo considerados fake news da parte do TSE. E esse tipo de atitude está, eu tendo a crer, está tendo um efeito favorável ao Bolsonaro, principalmente entre os eleitores da classe média. Eu acho que a censura ao TSE está favorecendo o candidato Jair Bolsonaro, né? Porque nesse bololô todo aí, ele vem sendo o alvo principal. É isso que eu ia te perguntar agora, Sabino, pegando como gancho essa tua resposta, né? Você acha que essas ações, essa espécie de censura do TSE com os veículos de comunicação, está sendo uma ação equilibrada ou não? Para os dois lados? Não, eu não poria nem aspas, viu, como você colocou em censura. Eu chamaria isso de censura. Aliás, não só eu estou chamando de censura. Essa ação inadmissível, né, do Tribunal Superior Eleitoral sobre o debate político, né? Veja, liberdade de expressão, para começar, ela prevê, inclusive, imprensa partidária, né? Nos países desenvolvidos ocidentais, existe imprensa abertamente partidária, né? E ela tem liberdade para emitir as suas opiniões e a sua visão do noticiário. Veja, não estou defendendo aqui fake news. Eu acho só que a liberdade de expressão encontra, segundo a Constituição brasileira, o seu obstáculo no Código Penal. Então, assim, se o sujeito está caluniando, está difamando, né, está propagando mentiras a respeito de alguém ou de alguma instituição partidária, né, tanto a pessoa quanto a instituição partidária tem como processar esses ofensores, esses supostos ofensores. Há também, no período eleitoral, o TSE ele exercia um poder, por exemplo, de dar direito de resposta a quem se sentisse ofendido, né? Desde que o TSE também julgasse que foi uma ofensa, que foi uma calúnia, que foi uma difamação, enfim, o que o adversário fez a respeito do seu oponente. Então, assim, eu acho que o TSE está indo muito além, está extrapolando o seu papel, né? Ontem, no voto em que a ministra Carmen Lúcia deu seu aval para que o TSE ampliasse o seu poder, inclusive dando ao presidente do TSE poderes inimagináveis, assim, de decidir o que as pessoas podem ver ou não podem ver online, né, em termos de eleitorais, né, a ministra Carmen Lúcia, ela disse, não, olha, veja, isso é o problema, é preciso ir com calma, porque ver a Constituição e toda a jurisprudência do STF é totalmente favorável, né, a liberdade de expressão mais absoluta, enfim, não foi exatamente essas palavras, mas foi nesse sentido. Mas eu vou abrir aqui uma exceção e vou votar juntamente com o relator e tudo mais. Eu nunca vi isso, quer dizer, a Constituição Federal, então, ela está suspensa durante esses últimos dias, né? Com reconhecimento, inclusive, da parte de 3 ministros que votaram contra essa determinação para que o TSE ampliasse os poderes, e da ministra Carmen Lúcia, que acabou votando a favor. Quer dizer, então, não é que eles estão fazendo isso com muito conforto também, né?
Sim, Sabino, sem dúvidas. Agora, as pesquisas têm mostrado que a grande maioria da população já está decidida, né, quanto ao candidato. Mas tanto o Lula quanto o Bolsonaro estão trabalhando bastante para conquistar eleitores, né, nesses últimos dias. Na sexta que vem, a gente tem um marco importante, que é o debate final da Globo. Você acha que nesse ponto ainda há margem para fazer o eleitor mudar o voto? Você acha que muito eleitor decide o candidato por meio de debate? Eu acho que boa parte dos eleitores, Larissa, decide, e aí isso eu não estou falando, não é uma impressão minha, né? É o que nós verificamos nas eleições, nas últimas eleições brasileiras. Boa parte dos eleitores brasileiros decide o voto, não, no ultimíssimo momento. O que não livra, na minha opinião, a responsabilidade dos institutos de pesquisa pelos erros que eles cometem, né? Porque a metodologia dos institutos de pesquisas ela difere muito de um para outro, né? As porcentagens de classe social, por exemplo, né? Num é 55%, no outro é 35%, aí dizem, é falta de senso. O que eu acho, só estou dando aqui só uma visão a respeito das pesquisas, né? O que eu acho é que, não é previsão, mas de qualquer maneira eles comemoram quando eles acertam, então, enfim, não deveriam comemorar quando acertam, né? E não foi só na eleição nacional que eles erraram, também nas eleições regionais, boa parte delas. Então eu acho que, por exemplo, o TSE, que está tão preocupado com fake news, deveria ter um acompanhamento mais próximo das pesquisas. Eu acho, por exemplo, que as metodologias deveriam ser definidas juntamente com o TSE, pelas empresas de pesquisa. As porcentagens de classe social e tudo mais, porque a maneira como se faz, né? Eu acho que o TSE tem um papel importante, porque as pesquisas influenciam. Então, as pesquisas, elas podem se influenciar. E se elas não influenciam o voto diretamente, elas influenciam indiretamente. Por Certo. exemplo, se um candidato das pesquisas aparece muito atrás, a sua campanha eleitoral, obviamente, perde fôlego, as pessoas ficam desanimadas, né? Tá. Isso é uma interferência no processo eleitoral. Agora, eu acho que o debate, este último debate, pode ter, sim, um papel importante na definição dos eleitores que se dizem indecisos. Eu acho que também há um certo voto envergonhado aí em relação ao Jair Bolsonaro. Vamos ver. Perfeito. Muito obrigada, Mário Sabino, colunista do Metrópolis. Muito obrigada, até a próxima. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado a todos.